negócio, o empreendedorismo. Pô, legal demais. Você falou da formação em administração. Você acha que é essencial ter uma formação de administração para tocar um negócio, para ser bem-sucedido? Fala um pouquinho dessa sua experiência aí na universidade. Assim, não é essencial, tá? Mas ela ajuda muito, ela acelera muito. E não só a formação de uma faculdade, uma formação acadêmica, mas depois da formação, uma educação contínua. Vou dar um exemplo. Quando eu me formei, startups era uma coisa assim que não se ouvia falar. Né? Não se ouvia falar. Então, quem está atuando hoje como gestor tem que saber o que é startup, tem que entender os linguajares, a metodologia e tudo mais. Por mais que o seu negócio seja de venda de material de construção, seja de venda de, enfim, segmentos mais antigos, né? Mas você tem que entender. Então, também não adianta você só se formar e parar no tempo. Na verdade, a gente deveria escolher uma profissão que a gente ama. Então, assim, nós estamos gravando isso aqui hoje num feriado, né? E para mim, falar de administração, estudar administração é uma satisfação, é uma alegria, é uma diversão, né? Então, quando eu estou lá sem fazer nada, eu entro no site lá que eu gosto, eu entro em perfis que eu gosto, que está falando de administração, está falando de negócio, está falando de case, tá falando... Mas por quê? Porque o conhecimento sempre continua, né? E ainda mais quando você gosta disso, é um prazer ficar aprendendo, se atualizando e sabendo até as ferramentas novas que podem ajudar a sua vida e o seu negócio. Perfeito. Então, respondendo diretamente a tua pergunta, né? Não é uma coisa que é extremamente necessária, mas é uma coisa que faz a diferença, o estudo, a formação e a continuidade desse processo, sabe? Você acha que a sua formação ela demorou um pouquinho mais porque você estava empreendendo e estudando? Você acha que o fato de você conseguir colocar em prática durante a faculdade ajudou nos seus negócios? Acho que tudo tem que ter cada pessoa é uma pessoa, né? Então, o que funcionou para mim pode funcionar para outra, mas para algumas outras pode não funcionar, tá? Então, eu vou falar para mim o que funcionou, que pode ser que faça sentido para alguém que está acompanhando, tá? Então, você ficar só na faculdade e não vivenciar a profissão que você está estudando, para mim, você não entende na prática, você acaba não entendendo na prática como que funciona, tá? Quando você vivencia, quer dizer, você não estuda, né? Você está só na prática, então você não está fazendo faculdade, você está só na prática, muitas das coisas você fica batendo cabeça, testando, acertando, né? Então é aquele do erro e acerto, né? E aí depois você errar, aí você volta, puxa, por que eu não fiz daquele jeito, né? Lá no começo e gastei tanta energia. Eu vejo que o equilíbrio entre você estar atuando e quando o professor, quando a matéria, quando o conteúdo ali está falando de algo que você vivenciou essa semana, né? Que você está falando, o teu despertar por entender aquilo mais profundamente do que quem nunca vivenciou isso na prática, acaba você está contextualizando, né, com o que você está passando, né? Perfeito. Foi demais. Então, para mim, funcionou. Para mim, foi interessante, porque eu já empreendia e vi ali, né? E principalmente ali em 2004, quando eu voltei, que eu me formei em 2006, quando eu olhava, que eu já tinha passado quase 5 anos empreendendo, quando eu olhava aquilo, eu disse, putz, foi aquilo, né? Devia ter feito daquele jeito. É claro que tem algumas faculdades que estão mais atualizadas e que conseguem traduzir a realidade, né, na matéria, e tem outras que não. Então, o aluno também tem que perceber isso, e quando o professor, a faculdade de conteúdo não atender, tem que buscar. Tem que ir no YouTube, escrever em sites, comprar livros e tem que correr atrás, porque também se for depender... assistir o Pode Rolar também vai ajudar. Pode Rolar, né? Então, é isso, mas é verdade. Né? Eu escuto, né, alguns podcasts e eu escuto para me inspirar em histórias de outras pessoas, né? E é incrível como funciona, né, essa parte também. Pô, com certeza. No meu caso pessoal, eu falei no episódio 0, né? Eu era militar do Exército.